Fala, irmão, beleza? E aí, mano? Fala, meu velho. Minha imagem tá um pouco ruim aqui. Calma aí, deixa eu organizar aqui também. Pô. Aí, melhorou, eu acho. Melhorou. Isso aqui pode? Pode, André? Isso aqui pode? Isso pode, né? Isso pode. Hum. Não, porque senão daqui a pouco aparecem uns 10 aí. É refrigerante zero. Refrigerante Então, zero velho, já não. Não? entrou uma galerinha aí já, ó. Esperar só mais um pouquinho. O cara tá até inchado, mano, de tanta merda que eu comi. O aí eu. Faz parte, né? Fala, Tom. Jol. Ih, o Joe é de peso, hein? É. Menino barbado. Então, meu velho, vamos puxar o bonde aí? Já tem umas 30 pessoas aqui. Vamos, vamos. Então, gente, eu e o André, a gente estava planejando fazer uma live de perguntas e respostas, né? Que é o que a gente vai fazer hoje. E a gente recebeu já algumas perguntas. A gente separou algumas coisas também, porque tem muita pergunta repetitiva e tal, e a gente não estava afim de falar sempre dos mesmos assuntos. Uma pergunta que eu recebi foi o tempo ideal para começar uma preparação. Cara, essa pessoa vai receber meu famoso depende, mas, é, mas eu considero no mínimo, cara, no mínimo 10 semanas para ter uma preparação bem feita. Se o cara tiver com o BF um pouco mais alto, acima de 15, 16%, de repente até 16, 18 semanas. Mas até em questão de falar de BF, não diz tudo, porque às vezes o cara pode estar com BF alto, mas seu metabolismo é uma fornalha. E às vezes com 8, 9 semanas o cara está pronto. Então, por isso que o famoso depende se aplica aí, porque é muito complicado. Cada caso é um caso. O que você acha? Eu acho que é o seguinte, velho. Enquanto mais cedo a gente começa uma preparação, a gente tem que sempre algumas pessoas me procuram aqui também perguntando sobre isso. Eu acho o Uhum. seguinte, primeiro você tem que estar muito ciente, mais ou menos, de qual peso que você pretende subir. Lógico, né, é uma coisa que dá para você saber com exatidão, Uhum. né? E quanto mais cedo você começar uma preparação, menos árdua talvez ela seja, né? Não só em termos, às vezes, as próprias restrições que você tem que fazer ali, e assim também como para a saúde, né? Então, assim, quem pretende competir, é bom você organizar e ter todo o cronograma pronto. Porque tem gente que simplesmente chega ali, porra, acho que eu vou competir daqui a 2 meses. E começa do nada, sem nem ter um planejamento prévio, né? Isso eu não recomendo muito, Além né? disso, né, aquele planejamento de vida mesmo, né? Às vezes o cara está numa fase de vida que está um pouco conturbada, ele tem que saber que a preparação vai requerer corpo e alma dele, né? Então, é o que eu sempre falo, se você vai para o campeonato, você sabe que aqueles meses só vai ficar alma, porque o corpo não te pertence mais. É o que eu falo. Atleta que se prepara comigo, eu falo, ó, mano, só tá alma, porque o corpo é meu. Esquece. Não, não tem essa, Exato. né? E, ó, galera, só pra gente recapitular um pouquinho aqui, vocês podem mandar algumas perguntas que vocês quiserem aqui. Eu e o Hugo já selecionamos algumas, né? E a gente vai conversando aqui, e as que a gente acharem mais pertinentes que vocês mandarem aqui, a gente vai respondendo. Hugo, o Rodrigo acabou de perguntar aqui uma coisa que é até interessante, que até a gente tinha recebido, se eu não estou enganado, sobre a questão de afinidade com receptores. Você quer falar um De, pouquinho disso? de hormônio, quais tipos de receptores? Anabólicos? Isso, acho que ele quis dizer de hormônios mesmo, né? Em relação à testosterona e tal. Tá, então olha Sei só, que. eu vou dar minha opinião sobre os famosos receptores androgênicos, né? Eu não sei o que a ciência fala disso exatamente, o André vai falar depois que eu terminar, Vou falar um ele vai dar a pouquinho opinião depois. dele. É. Mas o que eu vejo na prática é o seguinte, muita gente trata essa coisa de receptores androgênicos como se fosse uma matemática exata. E se fosse matemática, se realmente você
saturar esses receptores com o uso de anabolizantes durante um longo termo, não existiria reposição de testosterona. Tá? Eu acho que, ao mesmo tempo de que, na minha experiência, existe um certo fator que joga com o corpo em relação àquela droga não ter mais tanta eficácia, não necessariamente esse fator seja os receptores androgênicos. Então, assim, eu sou um pouco cético em relação a isso. Tem muita gente que fala, mas tem que trocar de Bold para nandrolona, tem que trocar de MASH para estando, por exemplo, né, gente? Tem que trocar disso para aquilo por causa dos receptores, um vai saturar, outra droga funciona de outro mecanismo, vai saturar. Eu acho que sim, o corpo ele satura, mas eu não gosto de colocar culpa nos receptores androgênicos. Eu acho que é uma causa multifatorial, eu acho que tem muito mais coisas, muito mais mecanismos envolvidos. Mas sim, eu acredito que os hormônios têm que ser mudados de tempos em tempos. Vai lá, André, o que você acha? Acho que eu vou falar um pouquinho assim, só para a gente quebrar essa concepção que a gente tem sobre receptores e doses, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de receptores, de afinidade e tal, a gente tem que lembrar o seguinte, algumas pessoas, eu vou dar exemplo em números que acho que é até legal para a gente ver, né? As pessoas acham que é sempre tudo sobredose, fulano tem muita testosterona, ciclano tem muito GF1. A verdade é que se você tiver muita dose alta e tiver pouco receptor, de nada vai adiantar, certo? Então, por exemplo, nos estudos o que a gente vê é que a testosterona, por exemplo, aumenta os receptores para IGF-1 no tecido muscular. Isso quer dizer que mesmo com o mesmo IGF que você tem circulante, sem aumentar os níveis dele, que você tem mais resposta em tecido muscular, porque você tem mais receptores. Estou dando um exemplo aqui agora. Outra coisa também que afeta um pouco a questão de receptores, que até a gente entrou nesse assunto outro dia, os receptores androgênicos são modulados por algumas coisas, certo? Em questão de quantidade. Porque é uma coisa assim, o receptor ele funciona, ele se recicla, eu não vou entrar em detalhe bioquímico. Mas a gente estava conversando outro dia, até voltando para essa história de preparação. Eu estava conversando com o Hugo aqui, galera, sobre essa questão de controlar estradiol ou não em preparação, né? Lógico, quando o cara não está com sintomatologia. E o Hugo é um cara que tem muito mais experiência que eu em preparação, por exemplo, né? Aí eu vou puxar um pouquinho isso para a prática, e falando de estudos por trás. A gente tem muitos estudos que mostram que, às vezes, a testosterona, na ausência de estradiol, tem uma resposta muito menor. E muitos estudos já mostraram que o estradiol demonstra que a gente tem mais expressão de receptores androgênicos quando ele está presente, certo? Então, tá aí um dos motivos para a gente não zerar estradiol, ou não querer ficar com ele muito baixo, longe da época ali de subir no conteste, certo? E são coisas que modulam também a quantidade de receptores. E voltando para a individualidade genética, galera, algumas pessoas naturalmente expressam mais receptores androgênicos em certos tecidos. E isso é o que determina completamente a resposta que cada um vai ter. Então, por isso que na internet a gente está acostumado, fulano, pode usar 500 mg disso que é bom, pode usar 1000 daquilo que também é bom. É individual, e é por isso que existe essa individualidade, né? Então, para às vezes uma pessoa 600 vai fazer menos efeito que para outra faz 300 por causa exatamente disso. Acho que deu para dar uma clarificadinha aí. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta boa aqui do Ikibe. Porra, Ikibe. Sou iniciante com uso de esteroides, bababá. Gostaria de saber a hora mais conveniente para fazer exames. Olha, na minha opinião, você fala de ciclo aí. Na verdade, nenhum aluno meu atleta faz ciclo. Todo mundo está em Blast Cruise. Ou usa hormônio ou não usa. Mas, enfim, na minha opinião, seria no período de cruise, tá? Da metade para o final do cruise. Por que eu não falo em termos de semanas? Porque depende do curso de cada um. Tem gente que faz curso de 8 semanas, 12. Tem gente que fica o ano inteiro em TRT, tem gente que faz 2 semanas. Eu acho que o tempo ideal para você fazer exame, assim que você termina o blast ou o ciclo, você espera 2, 3 semanas em doses de TRT, ou dependendo da pessoa, sem texto, depende se a pessoa faz ciclo, para mais ou menos aqueles níveis plasmáticos descerem um pouco, e daí você faz o exame. Na minha opinião, é por aí que eu gosto de pedir os exames. Então, eu vou falar a minha opinião agora. Eu concordo com você. Eu acho que assim, não tem sentido o cara fazer um exame no meio de um blast se ele não tiver com nenhuma queixa, certo? Se o cara tá com alguma queixa, alguma coisa diferente, ele tem que fazer o exame. Agora, se ele não tiver, para que ele vai fazer? Ele vai fazer um exame no meio do uso de um esteroide oral, tô usando estanozolol, oxandrolona. Lógico que ele vai estar com perfil lipídico alterado, que ele vai estar com transaminase, TGO, TGP elevado e outras alterações. O que ele vai fazer diante daquilo? Nada. Então é o seguinte,
use as proteções, terminou, faz o cruise. Durante o cruise, espera esse tempo para as coisas começarem a se realinhar ali, né? Quando começar a se realinhar, você vai fazer seu exame. Aí, se continua alterado com alteração expressiva, você entra e corrige aquilo. Seria o melhor momento para fazer esse tipo de coisa, né? Igual o André falou, é o seguinte, tem um problema, a gente investiga. Tudo depende do objetivo. Se o cara é um atleta de alto nível, ele tá indo para um campeonato, é óbvio que ele vai estar todo desequilibrado, né? A gente tem que lembrar que isso aqui é um esporte de alta performance, alto rendimento. Então, assim, Exato. a saúde, infelizmente, a realidade é que na hora do objetivo de subir no palco, a saúde vai vir depois, né? Depois que ele termina o campeonato, ele vê o que está ali. Agora, se for uma queixa muito grande, por exemplo, teve atletas que, coisa de 4, 5 anos atrás, teve um atleta que faleceu que o cara estava tossindo sangue. Porra, aí é cada um com seu equilíbrio, né, cara? Tipo, né? Mas eu concordo com o André. Eu acho que você tem que esperar passar a questão do blast para você depois ver o que está acontecendo. O Alisson, a gente não vai entrar em detalhe bioquímico, porque a live não é só para quem faz bioquímica, senão a gente vai ficar falando. Alisson, exatamente. Aqui a gente não tem o pessoal acadêmico, então não dá para falar muito nesses termos assim de receptores nucleares e tal. Isso aí a gente debate mais no inbox, igual você manda pergunta aí de vez em quando, irmão. Aí, Hugo, outras perguntas aqui. Você viu alguma aí? Que tá agarrado o celular aqui. Solta aí pra gente, então, ver se fica melhor de mexer. Tá, beleza. Não, eu já tinha passado pro computador aqui. O pessoal perguntou muito também os compostos preferidos para usar em mulher. Boa. Eu sempre sou a favor. Eu gosto de duas drogas específicas pelo fator virilização, né? Não tem muito. É a boldenona e a oximetolona, tá? Que é o Imogenin. Pouca gente sabe, no Brasil não tem uma cultura muito grande de uso de Imogenin em mulher. Mas é bem usado o Anadrol, né? É antigo aí fora, né? Eu gosto muito pelo fator virilização, entendeu? Não mexe no DHT, não cria muita acne, é mais uma questão de olhar hematócrito, ver pressão arterial. E é isso. Tipo assim, a minha experiência com Stano e Oxa é uma bosta. Oxa, pra mim, cara, é o tipo de droga que toda mulher adora e a gente já conhece a voz, tem a voz da Oxa, né? Todo mundo fala que a voz de patologista. A voz mesmo? A voz de patologista. É bem assim, né? Então, assim, eu não gosto muito de brincar com drogas que aumentam muito o DHT da mulher, não. Até porque usar finasterida, o André até pode falar um pouco disso, usar finasterida dá para usar, mas não é muito legal. Então, assim, eu gosto muito de Bold e Imogenin. Terceiro lugar, Primobolan. Também gosto. Então, puxando o gancho do Hugo, cara, para mulher, a gente sempre tem aqui nesses contextos de academia, sempre as meninas acabam sempre utilizando aqui, oxandrolona e estanozolol. Primeiro porque é a coisa mais acessível do mercado que a gente tem, né? Todo o personal, todo mundo de academia acaba conseguindo isso. É uma coisa que é prática, o cara pegou, vendeu e tomou um comprimido, né? Diferente de você pegar ali uma mulher ter que administrar uma droga injetável de tempos em tempos. Então, o que acontece? Eu também prefiro drogas que sejam menos androgênicas para mulher. Boldenona, nandrolona, né? E o que acontece? Pra gente, às vezes a gente está falando também de virilização, para evitar efeitos virilizantes, né? Finasterida em mulher não vai ter muita aplicabilidade sem inibir DHT, né? Principalmente drogas como Bold e Nandro, que vão dar metabólitos ali bem fracos em termos de DHT, que é dihidroboldenona, dihidronandrolona. Eu acho uma droga muito interessante, às vezes, para você conseguir conter um efeito androgênico outro fraco, que é a espironolactona, né? Que é um diurético poupador de potássio, mas ele tem ali um certo efeito antiandrogênico, que para algumas coisas leves, às vezes controle de acne, algumas coisas intra-uso da mulher é interessante, mas é basicamente isso. Prefiro isso que os outros. Depois que a mulher tiver uma certa experiência, cai no que eu falei sobre receptores androgênicos, resposta androgênica. Se ela lidar bem com isso, aí você pode incluir nesse stack outras coisas, né? O maior erro das meninas é o quê? Começar com uma dose X, não responder bem, aumentar, quando vê aquilo em pilha, começa a virilizar ela e dá problema, né? E não tem como você voltar atrás, às vezes, na maioria das vezes. Então tem que ficar esperto com isso. Eu gosto de falar, sempre quando a gente fala de mulher, é uma área mais do Bravin, né? Do Rodrigo Bravin, mas a mulher, ela tem um distúrbio psicológico, uma vigorexia maior do que o dos homens, tá? Todo mundo nesse meio tem.
eu tenho, o André tem, todo mundo tem. Todo mundo é meio maluco. Dismórfico, né? Mas o que eu vejo muito hoje em dia é um monte de mulher se estragando. A mulher tá feia, a mulher não tá com autoestima alta e vive nessa fantasia de que, né, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e o estrago você vê lá na frente. Então, assim, aluna minha, atleta minha, aliás, eu já perdi atletas assim, porque eu falo, a mulher quer usar, eu não deixo. Eu falo, cara, se quiser usar, você vai usar, mas não vai usar comigo, porque mulher não tem volta, tá? Mulher Exato, virilizou, um abraço, só tratamento estético. Depois que mudou voz, etc., é complicado, né? Exatamente. Enfim, vamos puxar outro assunto, só a gente se estende um pouquinho nesse, que tem bastante pergunta aí. Eu pulei uma pergunta que falaram de T3. T3. Eu só vou responder uma que estava ali antes que o menino tinha perguntado, que é sobre HCG no cruise, se é válido, né? Eu recebo pergunta pra caralho aqui sobre fertilidade, já fiz um post bem prolongado sobre isso. E o que é válido, galera? HCG é interessante por alguns motivos, não é só questão de fertilidade, né? E assim, a gente acha que a gente tem que começar a usar o HCG só quando a gente quiser ter filho. Depende, a gente vê muitas pessoas que às vezes estão no meio de uma preparação e têm filhos. Tive um aluno recentemente também, intrauso, que engravidou a esposa, isso é individual, mas tem aquela outra parcela, grande parcela, que acaba tendo problemas de fertilidade, né? E o que acontece? O HCG é interessante para você fazer essa manutenção basal, seja que você queira ter filho daqui a 5 ou 10 anos, né? A não ser se for uma coisa mais aguda ainda, daqui a 1, 2 anos, aí é melhor ainda para você se planejar, e são outras coisas mais complicadas. Mas eu acho válido no cruise, tem alguns efeitos bons, também tem os efeitos pro perfil lipídico, algumas coisinhas assim. E é barato, né, galera? Então não tem por que não utilizar ali de vez em quando. Quando o cara já fazer 1, 2 anos sem usar. Acho que te respondeu aí. Pode falar um pouquinho agora, Silvio. Não, minha opinião é a mesma. 2, 3 vezes por ano. Eu gosto de usar 5.000 I dividido em 500 I dia sim, dia não, por 20 dias. Certo. Cada um é diferente. Quando eu morei na Europa, tinha um cara que aplicava 2.000 I uma vez por semana. Ele gostava de usar daquela forma. Eu gosto de usar de uma forma diferente. Não tem muito certo. Eu acho. É mais interessante fracionar, né? Assim, não tem uma ciência muito exata, mas, por exemplo, o HCG ele mimetiza a GNHR, né? Então você vai ter um pico de LH e FSH. Durante o uso, você quer o quê? Você quer mais FSH, você não quer LH. Afinal, você está usando hormônio, você não precisa ficar produzindo testosterona natural. Isso aí, você vai ter um uso diferente no pós-uso ali. Aí você pode usar uma frequência e amplitude diferente. No intra-uso, aí já seria mais aplicável você fazer uma frequência maior, né? Aí as doses dependem, né, gente? Igual eu postei aquele estudo lá de meta-análise, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá mais detalhado. A minha dúvida do HCG é o quê? 3 dias? 4? Cara, isso aí eu não vou saber dizer de cabeça, viu? Mas depende muito. Mas enfim. Depende, eu não lembro direito. Eu também gosto de fazer isso, acho que vale a pena. Cara, eu vou até dar uma dica aqui. O Zúcaro fez um vídeo no YouTube sobre vantagens de aumentar o FSH algumas vezes durante o ano. Procura aí, tem no YouTube. A galera acha que é só de... não é só questão de fertilidade, galera. O HCG tem efeitos centrais no sistema nervoso central. Então, assim, às vezes ele pode dar um up na libido, por incrível que pareça, por dar uma modulada ali diferente. Tem diversas coisas assim bem detalhadinhas que se a gente entrar em detalhe a gente vai estender aqui. Mas é bacana de dar uma lida aí e fazer esse tipo de coisa também. Tem mais alguma pergunta aí, Hugo? Tá ruim de mexer? Não, deixa comigo aqui. O Cristiano perguntou sobre a parte neurológica. Cristiano, eu recomendo a live que o André fez com o Bravin. Não sei se vocês salvaram em algum lugar. Será? Na verdade, não, a gente não salvou aquela live, mas a parte neurofisiológica foi aquela live que eu fiz com você, né? A parte mais comportamental foi com o Bravin. Essa live tá até salva no YouTube, no seu canal. Quem quiser conferir lá. Quem quiser conferir, tem uma live minha com o André lá no YouTube que a gente fala mais dessa parte. O Bruno falou, mas sem exame, fazer preparação do feeling. Gente, preparação não é para saúde não, Bruno. Preparação é para subir no palco bem. A gente tá falando de atleta aqui, galera. De atleta. Tipo, atleta. Vamos para outra pergunta aqui. Acabei de ver que o Rômulo tá aqui também, o Jogaibe. Tem como colocar 3 pessoas em live? Só de curiosidade, eu nunca vi isso. A gente pode organizar de fazer todo mundo algum dia? No Insta não, mas dá para fazer por outros aplicativos. Tá. Porra, ele falou do Romero ali e tal. Romero é das antigas também, mais que a gente. O Romero é mestre. Não, Romero...
Aí, mano, olha que coisa irônica. Kaminsky perguntando de T3. Não vou falar nada, deu vontade de rir aqui. Eu quero. Vou falar um pouquinho de T3 Fala aí. por alto, como eu sempre falo. Cara, T3 é útil? É útil. É bom pra caralho? É bom pra caralho. Comer bolo e secar. É bom. Todo mundo que usa T3 acha maravilhoso. Eu tô falando de atleta. Eu vou dar sempre minha visão de bodybuilding. O André vai dar a visão médica. Eu vou falar de fins bodybuilding, de fins estéticos. É bom pra caralho o T3. O problema é que o T3, cara, em 90% dos casos, para não falar 100%, a pessoa paga um pouquinho mais caro depois. Então, assim, se eu não me engano, foi o Fael. Foi o Jorge Fael que fez inclusive, uma pesquisa. Eu tô para fazer o post exatamente dessa recuperação dele com o T3. Eu tô com os resultados de exame dele, tudo aqui. Eu vou ver se eu posto mais para frente. Um ano. Foi 6, 7 meses. O Isso é muito individual, mas foi 6 meses, mais ou menos. Então, assim, com o metabolismo otimizado e tal, né? Tipo, ele demorou 7 meses para recuperar o TSH depois do uso de T3. Isso numa pessoa que, pô, fisicamente ativa, o cara já competiu, né? Agora você pega um cara que às vezes já não tem um histórico muito bom, a genética já não é muito boa, o histórico familiar é uma bosta. O cara usa T3, cara, de repente ele se fode para anos. Eu já peguei aluno aí que demorei um ano para... O Aslan, eu posso citar o nome dele. Já peguei o Aslan e demorou um ano para ele recuperar o TSH dele, né? Então, assim, é uma coisa complicada. Mas o Jorge Fael, ele tem um experimento muito bom disso. Com ele, demorou 7 meses. Por aí. Mas é isso. Só para ter uma ideia. É bom, é útil, serve. Mas é muito usado errado também, né? Ressalta isso. Usa com respeito. Então, assim, às vezes o cara não tem shape, quer usar T3, não tá fazendo a dieta de acordo, vai ficar flat e ficar com um shape mais feio do que estaria sem estar usando. Tô falando em termos de bodybuilding. Não, né? é catabólico também. Exato. Agora, catabólico. Em termos de saúde, eu não acho interessante, entendeu? Eu acho que ficar brincando com hormônio de tireoide por bobeira não é legal. Principalmente quando a maioria dos usuários do Brasil fica utilizando o hormônio da tireoide para comer besteira, né? E ficar postando foto que tá comendo aí 10 mil calorias por dia, o caralho. Então, o que acontece, gente? Vocês acabam ferrando muitas outras partes. Às vezes você começa a comer besteira, vê que não está engordando e se empolga com isso, começa a comer mal, fica com deficiência mineral, vitamínica, fica com perfil lipídico ruim e por aí vai, né? A Isabela está perguntando se T3 tem que usar junto com T4 ou isolado. Você não precisa usar junto, né? Acontece que, bom, o T3 é a forma mais ativa ali do hormônio da tireoide. O T4, grande parte dele aí, 1/4 mais ou menos, converte em T3. Você não precisa usar junto. Mas o T3 é mais, digamos assim, forte, né? E acontece que em alguns casos você tem que usar, às vezes, o T3 porque você tem uma deficiência de conversão de T4 para T3. Alguns casos também que o cara está usando GH, ele precisa tomar hormônio da tireoide. E por aí vai. Se vocês quiserem conferir depois, eu fiz um vídeo aí, deve ter uns 8 minutos, falando sobre tireoidiano que está no IGTV, que pouca gente vê. Que é bacaninha também. Se a gente falar muito de fisiologia agora, vai ficar um pouco complicado. Tireoidiano, gente, tem muito material, tanto meu quanto do André. O André tem vídeo aí explicando tireoidiano aí, a doido e à vontade. Entendeu? Minha opinião final é essa. Usa com respeito e com cuidado. Pera aí, ó. Tem um maluco aqui perguntando. O Glaucon tá perguntando micrograma por quilo. Cara, não existe micrograma por quilo, principalmente de T3 para atleta. Ninguém nunca fez estudo, nunca vai determinar isso, a gente nunca vai ter isso. A gente existe isso só de T4 para reposição padrão de que tem hipotireoidismo, que é 1,6 micrograma. Né? De T3, então, não existe mesmo. Tempo máximo de uso. E mesmo assim... Só para finalizar. E mesmo assim, o T4 vai depender muito do organismo da própria pessoa, igual o André explicou, entendeu? Tem gente que converte, tem gente que converte para T3 reverso. Por exemplo, se você faz uma dieta com menos carboidratos ou uma dieta muito restritiva, você passa a expressar mais diogenase 3, que converte T4 em T3 reverso, e fica com menos T3 ativo. Então, muitas coisas interferem nesse tipo de metabolismo, né? Aí você tá... Não tem o tempo máximo de uso, igual ele está perguntando, né? O que o Hugo falou de TSH é o seguinte, o T3, T4, quando você utiliza, ele suprime o seu TSH fica baixo. Quando você parar de usar, o seu TSH vai lá para a altura, porque você está tentando estimular de produzir hormônio. Né? Aí você está com um hipotireoidismo ali pós-uso do T3 ou T4. Aí você precisa voltar ali para o padrão ali, abaixo de 5, na verdade abaixo de 2,5.
que é o ideal, né? Então, muitas vezes isso demora. Pode demorar às vezes 2 meses, até pode demorar 1 ano, ou pode nunca voltar. Né? E por isso que a gente falou aí do Jorge Farrell, que eu até vou postar isso aí em breve, que é que ele mostrou o exame mês a mês, o TSH baixando lá desde 12, 10, 7, até chegar no nível certo. Então, assim, quanto mais você usa, mais você corre o risco de estar suprimindo mais tempo. Deixa eu responder essa do Túlio aí, que eu achei interessante. Falei que eu tô lendo aqui. Aí, mas sobre preparação natural. Cara, primeiro eu entro muito na questão da lógica. Se o cara está indo para um campeonato onde ele se gasta com inscrição, Protan, sunga, é muito difícil o cara subir natural porque não tem porquê. Porque hoje em dia, você comprar hormônio é mais barato do que tomar suplemento. Ah, vai que o cara quer competir numa federação natural. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem federações naturais. E por incrível que pareça, já contei essa história aqui, né? Eu pergunto, mas como é que é o teste? O teste é por detector de mentira. É polígrafo, né? Que se chama, eu acho. Detector de mentira. É isso, por mais engraçado que seja. Então, assim, existem federações naturais. Cara, a preparação do natural para hormonizado, eu já preparei um natural lá no início da minha consultoria, cara. A única diferença é que você tem que tomar mais cuidado com perda de massa magra. Então, exato. Não dá pro cara subir absurdamente, zerar carbo muito, etc. E vai subir só, igual o Thiago Selle fala, só o nariz e a orelha. Não vai subir muita coisa, entendeu? É complicado. E eu, se fosse me preocupar também em termos de subir e preparar natural, seria justamente essa manutenção em anabolismo para você manter a quantidade razoável de massa magra. Quando eu competi em 2014, a menina que competiu comigo, que hoje muita gente deve conhecer, que é a Ana Etz, ela subiu com 17 anos natural, saiu pegando o top 3 do brasileiro. Era uma menina muito boa, cara. Conseguiu preparar legal, mas no fim das contas você não tem que mudar muita coisa, em termos de alimentação, protocolos, etc. Né? É mais só esse cuidado a mais para você não botar um déficit muito grande, catabolizar a pessoa, quando ela subir vai estar muito miúda ali. Biquíni ainda tem umas biquínis naturais, assim. Ainda tem, entendeu? É mais difícil, mas tem. O Alisson, você perguntou ali anorexia. Inibidor de... seria salbutamol? Não, seria sibutramina, inibidor de apetite. Hoje em dia a gente pode talvez chamar até bupropiona também. Isso. Olha, sibutramina, para não falar que eu nunca usei, não, já usei em mim, já testei em algumas pessoas, assim, anos atrás, depois do CRM, não sei se foi o Conselho de Medicina, sei lá. Baniram, depois voltou. Então, assim, a sibutramina, cara, é muito simples, eu vou explicar ela assim brevemente. Você vai, emagrece, porque ela dá uma ordem lá no teu cérebro para você não comer, ok? O problema é que quando você larga ela, o seu corpo ele ainda não tem um set point formado. Então a pessoa perde 15, 20 quilos fazendo uso da droga durante 3, 4 meses. Aí o médico vai lá e tira. Tirou, cara, aquela pessoa vai ganhar o dobro. Entendeu? Eu nunca vi um caso. Quer dizer, mas eu também nunca lidei com assim, obesos que risco de vida, né? Mas para fins assim, pouco obesos ou obesos para fins estéticos, coisa fora de risco de vida, na nossa área, eu nunca vi um caso de sibutramina que desse certo. Nunca vi. Acontece que, assim, no nosso meio, digamos assim, no bodybuilding, não é todo mundo que usa sibutramina, é uma coisa que não é tão utilizada assim, né? Eu não gosto de falar isso, geralmente é droga de gordo. Eu não gosto de falar isso, acho ridículo, é preconceito, enfim, é pessoal assim, de outro perfil que procura sibutramina. E é exatamente isso que o Hugo falou, né? Ano passado, eu tive num congresso de endócrino que a gente pegou quase 2 horas para discutir sobre sibutramina, falando exatamente isso que o Hugo falou, sem nem ter pisado lá, né? Assim, a gente tem essa janela de perda de peso da sibutramina, tem uma janela de rebote e uma taxa de porcentagem de pacientes que conseguem manter essa perda sem ganhar de volta, que gera muita discussão ainda, né? Assim, eu particularmente não gosto de sibutramina. Os efeitos de qualidade de vida dela não são legais também, né? Você fica ali com boca seca, muda o seu humor, a libido também é afetada indiretamente, querendo ou não. Não da mesma maneira que outras drogas, mas assim, eu não gosto, não acho bacana, né? E pode te levar, igual o cara falou ali, o Cadu, algumas tendências mais depressivas, então não é bacana. Na verdade, eu sou super contra mexer com qualquer coisa que fique mexendo com o sistema nervoso central. Até coisas mais leves, às vezes que mexem com inibição de recaptação de dopamina. Inclusive bupropiona, que é uma coisa que está sendo muito utilizada. Né? Tem lá suas aplicabilidades, mas tem que ser um caso muito detalhado. O cara conhecer bem seu paciente, não é sentar e passar para 10 que você consulta.
né, o Rômulo até pode ter mais experiência com isso, ele pode até responder pra gente, que ele já atende consultório e tal, tem uma boa experiência com isso. Acho que ele está assistindo aí. Vamos lá, você perguntou sobre droga nos Estados Unidos, vou falar bem breve aqui para não sair muito do assunto, cara. Aqui para mim, de todos os países que eu já morei, é onde tem mais acesso fácil, é o Brasil. Estados Unidos o acesso não é tão fácil assim não, porque o pessoal ainda tem medo, né? Então lá é um pouco mais caro e tal, você paga 80, 90 dólares no vidro de texto, entendeu? Aqui é mais fácil e mais barato. Assim. Yeah. Eu estava até conversando sobre isso da concepção de uso de esteroides. Hoje estava até comentando com a minha namorada lá nos Estados Unidos, como que funciona, né? Até estava falando, pô, ela me perguntou, lá nos Estados Unidos não tem essas figuras famosas da internet, igual tem no Brasil e tal. Porque você vai procurar, no Brasil a gente tem diversas figuras assim, né? Você vai procurar lá fora, eu não escuto falar de muita gente que tem essa mídia toda igual a gente tem aqui no Brasil. Até porque a gente não tem o mesmo público que lá. Lá não é essa galera toda querendo tomar alguma coisa, essa fissura toda. É uma educação mais linear nesse sentido, né? Você pode até falar um pouquinho pra gente. Eu acho isso legal de falar. O que eu acho muito legal nisso, lá nos Estados Unidos, é o seguinte, eu não é endeusando os Estados Unidos, não. Porque às vezes eu falo isso, o só fica falando bem de fora e tal, mas não é isso. É porque lá a cultura do esporte é levado muito a sério. Então, assim, aqui, por exemplo, o cara ganha like se ele postar o dia do lixo. Ele faz lá um vídeo do dia do lixo. Tá travando um pouquinho aí. Rapidão, mano. Travou? Tá meio travado, pera aí. Ó, agora voltou. Beleza. Eu tô falando assim, a cultura do esporte lá é mais levada a sério. Então, por exemplo, no Brasil, o dia do lixo, o cara faz um vídeo sensacionalista, fala merda, o cara faz vídeo sendo engraçado, né? Aqui é mais pro lado do entretenimento. Lá não, lá, cara, o atleta, que ele é bem visto, é o cara que faz dieta, é o cara que tá sempre comendo direito, é o cara que fala sério, né? Lá tem brincadeira? Tem, mas eu acho que no Brasil é muito mais entretenimento e lá é muito mais esporte, né? Muito cru, né? Então, assim, não falando bem nem mal, porque eu sou fã de certo modo, por exemplo, Toguro, que é um cara que é do entretenimento. Um cara desse lá, ele vai ser famoso, mas não vai ser famoso em cima de um esporte. Ele vai ser uma coisa mais à parte, né? Lá o cara que é atleta, patrocinado, ele tem que mostrar que faz dieta, ele tem que mostrar que treina, né? Então, assim, é uma coisa um pouco mais... É diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Tem mais alguma pergunta selecionada que eu tô custando a ler aqui? Pra puxar. Tá, peraí. Tem muita mensagem aí. Tem um cara perguntando sobre desmame de tireoidiano ainda, que a gente não terminou de falar. Cara, isso aí... isso aí é uma coisa que é um pouco sem consenso ainda. Não tem um protocolo para fazer desmame de tireoidiano ou não. Eu já tive experiência com as duas coisas. Eu prefiro não fazer desmame. Eu acho que você quer que você dá um boost ali, você precisa cortar tudo, dar aquele feedback positivo e voltar a subir seu TSH para ver se volta. Né? Ficar fazendo desmame gradual, às vezes o cara está fazendo desmame e está usando uma dose mais baixa do que seria a sua dose fisiológica. Então, eu particularmente não gosto, não acho que vale a pena. Só te respondendo aí. Agora volta e bota outra pergunta pra gente. Cara, voltando às perguntas que a gente recebeu também pergunta de acne. Ah, é verdade. Eu sou um cara um pouco mais grosso em relação à acne. Eu falo o seguinte, a pessoa, ela começa a usar acne, eu tô falando acne medicamentosa, né, pelo uso de hormônios. Isso é importante você saber também. Porque às vezes a pessoa tem acne por outros motivos. Eu tô falando quando ele caracteriza, vai no dermatologista, né? E é uma acne medicamentosa. Se for uma acne medicamentosa, por causa de hormônio, a pessoa tem duas saídas. Aliás, ela tem uma saída só, que é fazer exame e ver o que está acontecendo. Tá tudo regulado, tá tudo bonitinho. Cara, só tem uma saída que se chama Roacutan. Acabou. Se você quiser competir, na minha opinião, tá, André? Acho que o André não vai concordar comigo, não. Mas, na minha opinião, se você quer competir, ser atleta, ter tua carreira de atleta e ficar com a pele limpa, você vai ter que passar por um tratamento de Roacutan. A não ser que você identifique lá estradiol, estrogênio, DHT está muito alto, etc. Mas tem gente que simplesmente tem tendência. Para essas pessoas, cara, eu acho que é só isso.
É. Vai lá, André. Não, eu não discordo, não. Eu só acho o assunto delicado, senão tá todo mundo querendo comprar Rokutan daqui a pouco, né? Aí dá merda. Mas enfim, eu concordo completamente. Inclusive, eu utilizei Rokutan desde quando eu comecei. Tem 11 anos que eu tô nessa, já fui mais empolgado. Mas assim, eu acho que primeiro é o seguinte, a acne por DHT geralmente só ocorre quando é primeiro contato do cara que nunca teve exposto a um nível de DHT tão alto. Nas outras vezes, na maioria das vezes, o cara vai estar sempre com o DHT alto e acaba, aspas, o corpo entrando numa homeostase, acostumando ali. Outra causa muito é a oscilação do estradiol acoplado ao fator imunológico, né? Então é o seguinte, é aquela coisa, o cara que come muita merda em termos de gorduras e tal, que dão lá origem de ácido araquidônico e outros mediadores inflamatórios, você junta isso com o estradiol, que aumenta a produção de sebo, sebosto, e você tem uma acne ali que é bem chata de controlar, né? É aquela acne que mistura componentes androgênicos com também acne em zona T, esse tipo de coisa. Isso aí, você controlando estradiol e comendo limpo, ela melhora. Mas quando essa acne é persistente, igual você falou, velho, só Roacutan mesmo. Eu tenho uma experiência com os protocolos bem interessantes com o Roacutan, muito diferentes, low doses diferentes. Mas acho que não convém a gente entrar muito aqui. Futuramente a gente pode falar mais disso, que é uma coisa mais underground assim. Mas eu concordo com você. Só um disclaimer aí, né, galera? Roacutan é uma droga extremamente forte. Exato. É um antibiótico pesado para o corpo. Você meio que carrega essa cicatriz o resto da vida, né? Tem gente que é contra, né? Tem uma corrente falando que o Roacutan é um bagulho tão forte que é tipo um inseticida mesmo. Eu, por exemplo, então, assim, sou contra usar doses altas, 60, 40, 20 miligramas. Na verdade, dependendo do tipo de acne, eu acho que não é válido nem você fazer dose diária de uso. Você pode até fazer no primeiro e segundo mês e fazer uma manutenção com low dose depois espaçada, que é o que eu vejo que mais funciona, né? Mas assim, não vamos entrar nesse mérito aí não, porque realmente é uma coisa perigosa, principalmente para a mulher, que é uma coisa teratogênica, que pode dar malformação fetal e tal, então não é interessante. É bom ficar longe disso também. Abortivo. Ah, é? Exatamente. É. E só respondendo rapidinho para ele não ficar chateado comigo, Anderson, você perguntou se Boldenol e Tistanol tem que fazer pós-ciclo. Cara, estuda um pouquinho, porque ninguém faz mais ciclo, não. Não tem como eu te explicar tudo aqui. Vamos continuar as perguntas. Dificuldades do sono, André. É contigo mesmo. Então, galera. Acordado aí 72 horas. Eu sou um cara que não dorme, né? Se eu dormir 3 horas por noite, é muito, nos últimos 15 anos. Mas, cara, sono é uma coisa que é outro fator que eu até coloquei ali naquele gráfico que eu fiz aquele dia, que influencia demais nos seus ganhos, né? Às vezes você pode estar com dieta acertada, treino acertado, protocolo de ergogênico, mas se o seu descanso e o seu sono tá uma merda, você tem problemas com isso. E muitas vezes a galera acha, cortisol, isso e aquilo. Tem algumas coisas que em cortisol normal você não consegue dosar, você tem que fazer dosagem de cortisol salivar, matutino, vespertino, noturno. Então, assim, são algumas interações que a gente não presta atenção no dia a dia. Mas o sono avacalha seus ganhos, sua recuperação. Às vezes, pelo fato de você entrar num estado ali mais, em termos que eu falei do cortisol, você entra num estado de uma resistência insulínica maior, que é uma das coisas mais importantes para você construir um corpo. Não é ter nível alto de testosterona, é você ter uma resistência insulínica boa associada a isso. E, cara, sono é uma coisa complicada, né? A gente sabe que androgênicos aumentam os receptores D2, que aumenta a atividade da dopamina, deixa a gente mais alerta e tal. Por outro lado, a gente sabe que doses de TRT, de testosterona, são ansiolíticas, fazem com que a gente tenha menos ansiedade. Então, assim, a gente tem os dois pontos das coisas. A gente tem que encontrar um equilíbrio, né? E saber cortar estimulante e tal. E ainda tem algumas pessoas que têm uns problemas mais chatos. Testosterona, por exemplo, pode causar apneia do sono. Não vou entrar nesses detalhes, não, porque isso são coisas mais... então, muita gente não vê isso, mas causa... E a apneia do sono é uma coisa chata, mexe na resistência insulínica também. E aí, cara, é foda. É foda. Então, só para fechar isso que o André tá falando, o meu lado agora mais para performance. Cara, sono é tudo. A primeira coisa que eu pergunto para o atleta que está em preparação é se ele está dormindo. Tá? Tem muito atleta que acha que o cara tem que passar pelo inferno quando está em preparação, então não dormir é uma coisa normal. Eu já não acho. Tá? As coisas que eu posso falar, assim, fora o que o André já falou, são pequenas atitudes do dia a dia mesmo. Você tem um horário para acordar, um horário para dormir. Você simplesmente desligar o celular, não ter nenhum estímulo de luz no seu quarto, esse tipo de coisa que no início é chato, principalmente para quem trabalha igual a gente, ligado 24 horas, mas tem que ser feito. Tá?
eu acho que o sono é uma parte muito importante, muito, muito, muito importante mesmo. É. Né? Até para o seu estresse do dia a dia e etc. Né? Então, São aqueles... GABA, a Isabela falou de GABA, mas GABA já... Eu não gosto. 5-HTP, GABA, eu não sou muito a favor de sair usando, não. André, você tá com tela preta. Voltou, André. fiz merda aqui. Então, galera, infelizmente são aqueles conselhos que a nossa mãe dá. Pá, tira a mão do celular, larga o celular, organiza o seu horário de dormir, a gente sempre ignora, mas infelizmente isso é o que funciona, né? Mas a nossa rotina hoje em dia é complicada pra gente fazer essas coisas. Galera, Hugo, o cara perguntou aqui, fugindo um pouco do assunto de ergogênico, sobre dieta. A gente não fala muito sobre isso aqui. Dudu Halush não está presente, mas o que você acha de responder essa aí? Sobre o jejum intermitente, é possível ganho de massa nesse período, mesmo com balanço calórico positivo? Quer responder essa? Claro. Então dá-lhe, manda ver. Como nosso amigo Dudu fala, o que vale é o balanço diário. Né? Então, assim, eu vou além. Para mim, o que vale é o balanço semanal. Eu sou aquele cara que eu sempre penso em mesociclo, masociclo. Eu penso assim em semanas e meses. Exato. Né? Eu sou um coach que eu gosto de trabalhar a longo prazo. Então, assim, da mesma forma que muita gente usa ciclo de carboidrato, por exemplo. Tem gente que faz ciclo de carboidrato e um dia ele está em déficit, outro dia está em superávit, outro dia está em déficit, outro dia está em superávit, e depois ele ganha massa. Por quê? Porque para mim não é só o déficit diário, é o déficit semanal, né? É o déficit mensal, como é que você está lá. Então é muito mais complexo do que simplesmente você contar uma coisa positiva ou negativa. E o jejum intermitente, ele funciona em termos de rotina para muita gente. Tem gente que não tem como levar comida para o trabalho. Exato. Tem gente que não tem como carregar marmita. Tem gente que tem problema de digestão, que não consegue ficar comendo ou prefere comer tudo de uma vez. Então, assim, eu vou citar o exemplo que eu sempre falo, que é o do Andrei. Né? O Andrei Silva. O Andrei, ele adora fazer IF. Ele às vezes faz IF de 20, 22 horas. Come 1, 2 refeições por dia. E o cara, compete acima de 90 quilos. Pesa mais 100 off-season. Então, assim, é possível. Depende de cada um. Novamente a gente cai naquela coisa da individualidade, né? O cara acabou de falar ali, o Bruno. A individualidade conta muito nisso. Outra coisa que é muito legal de ressaltar, isso que você falou, sobre mesociclos. A gente está acostumado, não só em dieta, mas em protocolo também, vou dividir texto em 300 miligramas semana, não sei o que na semana, na dia. A gente não precisa também ficar com esse pensamento fechado, né? Você pode dividir as coisas em ciclos maiores de tempo. Isso não é uma limitação, até porque é aquela velha história, o seu corpo não tem um calendário, é uma matemática exata. Mas eu particularmente, né, meu pezinho, eu gosto de jejum intermitente porque encaixa na maioria das rotinas, né, te permite, às vezes, quando você não é atleta, ter uma flexibilidade um pouco melhor. E, cara, cai nisso de balanço também. Depende de como você vai lidar. Desde que você não deixe para fazer um jejum intermitente, meter uma flexible, ficar comendo merda e deixar de comer o que presta, né? Que aí você pode ter alguns prejuízos ali nesse sentido. Mas concordo totalmente com você. Tinha uma coisa que eu queria falar que eu me perdi aqui. Quem que perguntou sobre GABA aqui? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, rapidinho. Foi a Isabela. Foi a Isabela. A Isabela. A gente estava falando de tudo. Então, eu respondi essa pergunta outro dia no Perguntas e Respostas. A gente tem essa cultura assim, de achar que sempre que a gente usar um substrato, a gente vai ter mais do produto final. Né? Ou seja, se a gente consumir mais GABA, a gente vai ter, consequentemente, mais neurotransmissor circulante. Se a gente consumir mais 5-HTP, a gente vai ter mais serotonina. Se a gente consumir mais L-tirosina, a gente vai ter mais isso e aquilo. Acontece que o nosso corpo não funciona assim. Se funcionasse, estava ótimo, né? Então, assim, a gente tem diversos mecanismos reguladores para isso. Então, assim, eu não vou dizer que não funciona, porque em algumas pessoas funcionam e outras não. Depende muito da etiologia, da causa de uma queixa ou não. Então, assim, eu particularmente não vejo muita funcionalidade em ficar usando muito 5-HTP, GABA, né? Em termos numéricos, eu diria que 1 a cada 10 pessoas que eu vejo usando sentem um efeito de fato ali. Não é um efeito placebo, que é o que acontece mais. Né? Mas não é nada que vai te fazer mal também. Então, se você se sente bem utilizando, não tem problema utilizar. Problema algum. Então, pro bolso. Só você só. Justamente. Entendeu? Deixa eu ver aqui. É igual você comprar o 5-HTP, todo mundo falava, ajuda a dormir. Cara,
É um precursor. Não quer dizer que você vai usar aquilo ali, não. E a galera tem uma concepção errada de neurotransmissores, né? Pô, serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. A serotonina vai te fazer dormir. Depende, cara. Cada um. É aquilo que a gente falou naquela live de neurofisiologia. É tudo uma orquestra, entendeu? Depende de cada área que você está ativando ali. Por isso que algumas pessoas respondem de um jeito para antidepressivo, outras de outro. Então, assim, isso não tem como ser uma ciência exata, né? Eu, por exemplo, eu posso tomar Rivotril, 5, 10 miligramas de clonazepam, que eu fico legal, parece que eu tomei um Red Bull. E aí? É foda isso. É complicado. Porra, tá foda, hein, André? Tá difícil. Ó. Gente, quem quer saber um pouco mais dessa parte de neurotransmissores e tal, a live que eu fiz com o André, sei lá, 3 meses, 4 meses atrás, bastante. Tudo. Essa live tá bacana, bastante gente. Vocês que gostam de uma explicaçãozinha melhor e tal, mais bacana, deem uma conferida lá. Que aqui, se a gente se aprofundar muito, a gente vai ficar... Ô, Joey, para quem tem resistência à insulina, cara, a dieta mais recomendada, não é que é mais recomendada, a primeira dieta que eu testaria seria o IF de 16 horas, de repente. Se o cara for grande, 16 horas tá bom para começar, entendeu? Mas pode ser uma porrada de coisa, cara. Simplesmente você trocar, de repente, seus cargos, fura o dedinho, acorda, fura o dedinho, faz a primeira refeição, fura o dedinho, vê como é que tá funcionando a questão da sua glicose, como que ela baixa. Isso é importante para quem é atleta também, cara. Tem um medidor de glicose em casa, putz, é essencial. Essa questão de sensibilidade insulínica é uma coisa muito obscura para a gente falar, assim, que até em termos laboratoriais é complicado a gente mensurar, né? Então, assim, é o que o Hugo falou, cara. Quanto mais intensidade você bota no treino, mais você consegue ter quebra de ATP, mobilizar ali LUT4, que é o que capta a glicose, né? Mais exercício físico. Você não precisa, de fato, ficar só comendo carboidrato de baixo índice glicêmico para ter menos pico de insulina. Depende tudo da sua janela metabólica, falando um pouquinho de bioquímica. Então, assim, se você conseguir fazer refeições, nem precisa ser refeições passadas com jejum, mas às vezes dividir as refeições, uma refeição com proteína e gordura, e depois, numa janela metabólica melhor, que seria no pré-treino, quando você já vai estar logo ali depois precisando de muito ATP para ser formado, você já desvia a glicose para aquilo. Tem mais avidez da célula para glicose. No pós-treino também. Então, assim, quando eu pego alguém com mais resistência insulínica, eu sempre costumo utilizar essas técnicas assim, sacou? Bom, falando de um jeito bem básico aqui. Tem mais alguma perguntinha aí, velho? Bravinho, Cardarini só chegou agora, por isso que eu tô com essa bochechona de hamster. Deixa eu ver, cara, a gente falou sobre acne, impacto do sono, compostos preferidos em mulheres. Alguém perguntou do MK677. O cara perguntou sobre misturar MK com sibutramina. Não, mas isso aí era brincadeira. Sacanagem essa pergunta, né? Palhaçada. Então, assim... O cara dá uma... Não, foi sacanagem. Porque o MK, ele dá uma fome, tipo biotônico fontura, tá ligado? Você toma um MK e você pode aumentar os rebocos, velho. Então, se você tomar sibutramina, você explode. Exato. Assim, eu vou fazer uma analogia aqui. Igual antigamente a galera queria falar de tríbulos para subir testosterona, né? Então, por exemplo, se você pegar um artigo científico e falar, e você vai concluir que o tríbulos aumenta a testosterona, mas aí se você for mais minucioso e abrir gráficos, etc., você vai ver, porra, teve um aumento ali de 500 nanogramas para 507. Isso não é expressivo, né, galera? Então, assim, o cara que está usando dosagem de TRT está aí com 1000 em média. Então, porra, 7 nanogramas ali de total, nem falando de livre, que não vão mudar porra nenhuma. Então, quando a gente puxa isso para secretagogues, GH ou coisas do tipo, nem todos vão dar uma diferença prática muito grande, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar teoria, igual eu lembro quando eu era novinho, lá em 2008, que eu gostava muito de estudar fisiologia de treino, né? A gente ficava estudando que, pô, você diminuir o descanso, aumentar repetição, você consegue ter um estímulo maior de pico de GH e jogar mais carga e mais descanso, você tem mais testo. A gente acha que é assim, mas na prática esses estímulos são tão pequenos que a gente não vê muita diferença nisso. Então, assim, na minha opinião, eu nunca tive experiência prática com MK, né? Mas por ser ali um agonista de grelina e tudo mais, eu acho que mais esse incremento ali no apetite e tal, que você vai ter um efeito ali por acabar comendo mais mesmo. né? Eu tive e mandei pro Savoia, porque aquilo ali é demorado. Exato, até porque você tem maior apetite, está secretando mais GH, consequentemente, de certo modo, você gera mais resistência insulínica, você teria um pico tão maior de GH, e se você começar a comer muita merda errada ali, não vai cair bem, entendeu?
Então, assim, até cai naquela Exatamente. questão de GH, resistência insulínica, como se ajeitar uma dieta que fique mais propícia para isso. Então, temos lá as várias É igual, vertentes. André, a gente pode juntar aí esse papo com a questão do próprio uso do GH, né? Muita gente pergunta, como é que eu uso o GH? Depende, né? Dá para usar GH de uma porrada de maneiras diferentes. E eu assim, tenho certeza que todas as maneiras que você usar, o GH vai ser utilizado. É, Então, assim, o Rocha mesmo, ele gosta de usar tudo no pré-treino. Tudo de uma vez, uma porrada só. Aí o nego fala, mas porra, pré-treino? Porra, mas tem gente que joga de manhã em jejum, porque seria como se você continuasse o GH do sul. Tem toda essa questão toda. Todo horário que você coloca, não fiquem acreditando em post de internet. Porque o que exato. mais tem é nego falando assim, só isso funciona por causa disso, disso, disso. O cara ele só está analisando um mecanismo. Então, cada horário que você joga, você vai ter algum benefício de jogar aquele horário. É o exemplo do GH, né? Mas isso serve para qualquer coisa. Tudo tem um benefício. E você tem que analisar o seu contexto, como que está seu shape, o que você quer, como que está a sua dieta, os seus horários, etc, entendeu? Igual aquela coisa, GH na hora de dormir atrapalha o pico natural. Isso aí não existe, entendeu, galera? Número 1, na endocrinologia, quando a gente tem algum distúrbio de crescimento, alguma coisa, a gente usa GH até em doses menores ali, na hora de dormir, né? Nosso pico de GH é na fase de Rapid Eye Movement, que é a fase REM do sono. E o nosso sono tem diversas fases, em ciclos diferentes. Então, geralmente, a gente não vai atrapalhar ali, até porque a meia-vida do GH é muito rápida, entendeu? Eu, particularmente, gosto desse esquema que o Rocha faz no pré-treino, quando você está usando uma dose um pouco maior, pelo estímulo imediato ali, coincidindo, batendo com o IGF e tudo mais. Mas diversas maneiras são úteis, né? Então, assim, tendo um bom GH, que problema tem? Não vai dar muita diferença prática. Ô, Joey, eu não... Assim, cara, eu acho que o GH sem a insulina ela já dá um efeito muito bom. O problema é que o pessoal, ele fantasia muito sobre o GH, né? Então, muita gente vai usar o GH e acha que vai mudar absurdamente de um mês para o outro. Aí, muita gente fala, você não mudou porque você não usou insulina. Não, não é. Exato. É porque o GH ele não é uma droga anabólica, não é uma droga extremamente androgênica, nem nada disso. O GH, na minha opinião, ele é um bom maestro. Ele pega toda aquela orquestra que está acontecendo no teu corpo e meio que organiza tudo. Você dorme melhor, você se sente melhor, sua lipólise fica mais alta. Então, assim, ele é um otimizador de tudo que você faz, tá? Então, assim, eu tenho poucos atletas que usam insulina com GH e geralmente são atletas já maiores, mais experientes e usam uma dose baixíssima de insulina e não todos os dias, tá? E o que eu vejo é o contrário. Um monte de moleque que acabou de começar metendo 50, 60, 80 UI de insulina por dia, achando que vai virar o Jay Cutler. A única coisa que o cara ganha é gordura visceral, entendeu? O cara engorda, depois fica todo zoado, não sabe de onde... Exato, sabe? É complicado. É complicado. Cara, infelizmente... No nosso mundo, no nosso mundo, a gente sempre vai ter isso. Até o cara utilizar alguma coisa, ele não vai saber como que aquilo realmente é, né? É o cara que nunca usou nada e acha que vai usar e vai ficar igual o Arnold. É o cara que já começou a utilizar uma coisa, mas não usou uma trem, por exemplo, e acha que vai usar trem e vai ficar daquele jeito. Aí o cara que não usou GH, acha que o GH é a resposta. A gente sempre vai cair naquele básico, né, mano? Não tem muito jeito fugindo disso. Eu particularmente, não sei se o Rômulo vai concordar comigo, se fosse puxar para essa opinião de um lado mais médico, eu não acho nada válido para quem não é atleta, não vai viver disso, vai ficar utilizando insulina. Não acho legal. Acho desnecessário, entendeu? Uma coisa que aqui no Brasil também, não sei se nos Estados Unidos é assim, é o seguinte: todo mundo aqui quer levar a vida de atleta, no sentido de drogas e tudo mais, sem levar a vida de atleta e sem ser atleta, entendeu? Isso é muito danoso para nossa saúde. E a gente custa amadurecer e enxergar isso, né? Falo por experiência própria, galera. Não estou puxando a orelha de vocês. Eu estou nessa vida e tem 11 anos. Então, assim, é complicado. O Gão, acho que já está quase batendo uma hora aqui de live. Passou rápido. Tá. É isso aí, galera. Então, a gente vai finalizando aí. Só finalizando aí o que o André falou sobre os Estados Unidos, o Iago entrou e agora também mora nos Estados Unidos, é exatamente isso. Atleta nos Estados Unidos é atleta mesmo,
né? Então, tipo assim, eu fico rindo, dá vontade de dar risada quando o pessoal fala, porque a droga lá é melhor, lá eles usam mais, o GH é de fácil acesso. Mano, GH lá, mano, você não acha GH de R$ 1.000, igual você acha aqui, não. GH lá, uma canetinha de 30 UI é $500. Ninguém tem esse acesso que a gente tem aqui. Então, a galera, o que a galera tem? A galera faz deadlift desde criança, levantamento terra, agachamento, galera joga futebol americano, tá no esporte desde adolescente. Então, assim, o nível de esporte lá é totalmente diferente. Então, não é lá, o Iago tá falando, o Iago mora lá. Então, não é essa fantasia toda não, galera. Menos fantasia e mais porrada, trabalho duro, isso é verdade. Então, galera, é isso aí. Finaliza aí, André. Vamos agradecer a todo mundo que participou. Acho que ficou um papo maneiro, até melhor que a gente esperava, né? Valeu pela participação aí de quem ficou mais ativo. O Rômulo também deu uma contribuída bacana aí. Gente boa também. E acho que é isso, né, mano? Se quiser falar alguma coisa aí que esteja por vir e tal, dá a sua finalizada aí agora. Não. Então, galera, muita gente está esperando o material que eu vou lançar com o André. A gente ainda não está dando muito detalhe ainda, porque a gente está nos finalmente, vendo como é que a gente vai fazer. Exato. E eu falo ou não falo, André? Oi? Eu falo ou não falo? O que a gente vai Solta só uma palhinha aí, pode soltar. Então, galera, a gente está planejando fazer um grupo de estudos, tá? Vai ser uma coisa totalmente diferente que tem no mercado, não tem nada do mercado parecido. E a gente está pensando em fazer um grupo de estudos para a galera que está interessada em aprender mais sobre bodybuilding na parte prática e na parte teórica. Né? Tanto para a galera da medicina ou para quem está procurando fisiculturismo, etc. Isso. Só isso. Depois a gente vai falar melhor esses dias aí, deixa a gente organizar certinho. Que acho que muito do que a gente falou aqui, dessas dúvidas, vocês vão ser bem guiados lá com o que a gente está lançando. E vai ser bacana, uma espécie de guia aí para essas dúvidas todas. Beleza, galera? Então é isso, eu vou ver se eu deixo a live salva aqui, vou pedir pro Hugo Pai lá no YouTube, quem chegou agora no finalzinho, aí depois vocês dão uma conferida lá, beleza? Não aguento o Rodrigo falando essa mulher. Valeu, galera. Obrigado então, vou encerrar.